45 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Agora o nosso café da manhã é para você, ouvinte internauta, que tem dúvida na área da Previdência Social. Comigo já está o professor Paulo Bacelar e vamos começar a nossa prosa, a nossa conversa, indo a Beberibe, onde está a Maria da Silva, com a seguinte pergunta: meu pai quer saber se ele pode se aposentar, tem 16 anos na agricultura, não contribui com nada, tem todas as provas do trabalho e hoje com 50 anos de idade, professor Paulo Bacelar, pode pensar na aposentadoria aos 60 anos de idade? Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez com vocês para responder a todas as perguntas. Olha, em relação a essa questão das provas rurais, ele ainda falta 10 anos, né, para pedir aposentadoria. O homem se aposenta, trabalhador rural se aposenta aos 60 anos, a mulher aos 55, e ele ainda tem mais 10 anos ainda pela frente. Então, é importante que ele tenha provas. Ele já tenha essas provas que ele tem, mas que era importante que ele continue juntando provas da atividade rural, porque lá na frente o INSS sempre vai pedir provas no meio do período de carência, que é de 15 anos. Então, no período anterior à sua aposentadoria, 7 anos e meio, quando completar a idade de 60 anos, o INSS vai pedir prova na metade desse tempo, de 15 anos, e também uma prova mais recente. Então, quanto mais provas ele tiver daqui para frente, melhor, independentemente dele ter contribuído com o sindicato ou ter pago ao INSS. A Maria da Silva não disse o nome do pai dela, professor Paulo Bacelar, mas me chama a atenção que ela faz questão de dizer: meu pai não contribuía para a Previdência Social, mas tem todas as provas da atividade agrícola. O que é necessário esse conjunto de provas para quem está no campo e precisa se aposentar como trabalhador rural? Exato. E essas provas que ele tem, é importante que ele tenha também mais provas daqui para frente, porque, como eu disse, o INSS sempre vai pedir provas da metade desse prazo, desse período de 15 anos, e também em provas mais recentes, quando tiver já chegando à idade dos 60 anos. Mais uma dúvida do Antônio em Fortaleza. Estou com uma perícia marcada para o final de outubro. Tenho uma ressonância que fiz há 10 anos e 2 ressonâncias deste ano. No dia da perícia, professor Paulo Bacelar, levo todos esses exames ou somente a ressonância magnética mais recente? Olha, Zé, não é uma pergunta que, se a gente responder aqui que ela leve tudo, pode até, em alguns casos, pode até prejudicar o segurado. Por quê? Porque se ele mostrar que já estava com esse problema há 10 anos atrás e há 10 anos atrás ele não contribuía com a Previdência, só passou a contribuir mais recente, essa prova vai ser prejudicial para ele. Então, se ele já contribuía há mais de 10 anos, vem contribuindo há mais de 10 anos, ele pode levar essa prova antiga. Se ele só contribuir de um tempo para cá, com menos de 10 anos, era bom que ele apresente somente as provas a partir de agora. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Francineide em Amontada. Sabe onde é que fica Amontada, né, professor Paulo Bacelar? Você já foi lá, ali, né? Na CE 085, indo para ali, pertinho de também, na entrada ali de Itapipoca. Quem vai para Itapajé, entrando ali para Itapipoca, pode também ir para Amontada por ali. Verdade, tanto pela estruturante desenhou, como pela BR-222. Bem direitinho os caminhos que nos levam
Amontada e principalmente a belíssima Icaraizinho de Amontada. Então a Francineide diz o seguinte: minha cunhada faleceu e o meu irmão ficou com filhos menores. Eu queria saber se meu irmão tem direito a receber pensão por morte. Ele tem 39 anos de idade, professor. Olha, os filhos vão ter direito à pensão por morte se a cunhada dela, né, e a esposa do seu irmão, ela contribuía com a Previdência, ela era segurada do INSS. Então, para ele ter direito à pensão por morte juntamente com seus filhos, é necessário que ela seja segurada na data do óbito. Nós saímos de Amontada para descer em São Luís do Curu, onde os ouvintes nos acompanham pela FM agora 104.1 e também pela FM Caxitoré 91.9. Maria diz o seguinte: meu companheiro nunca contribuiu para o INSS e vai se aposentar por idade agora no final de setembro aos 65 anos de idade? Nunca contribuiu para o INSS, então não teria direito à aposentadoria. A aposentadoria você necessita de contribuição. O que ele pode ter aos 65 anos de idade é um amparo social ao idoso para as pessoas que estão na faixa de baixa renda, né, que seja menor, que a renda familiar seja menor do que 1/4 do salário mínimo, para ele ter direito ao amparo social da Assistência Social do Brasil. E quem é que tem direito a esse amparo social? Em quais condições as pessoas podem receber o BPC, professor Paulo Bacelar? No caso do BPC, é obrigatório o cadastro único, a pessoa seja cadastrada no CAD único, né, no cadastro único do governo, pelo CRAS, e essa família ter a sua renda declarada, das pessoas que moram com o requerente sobre o mesmo teto. E quem tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo tem direito a esse BPC. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, que é outra preocupação da Maria, ela diz que recebe o Bolsa Família. Se o esposo conseguir, por exemplo, o BPC, vai atrapalhar na renda dela? Não, porque o BPC, como eu disse, tem que ter a renda declarada e, no caso, a lei excluiu esses amparos, esses auxílios sociais da questão de renda. Então, para o BPC, o Bolsa Família não constitui uma renda, então não seria impedimento dele receber o BPC caso ela recebesse o Bolsa Família. Geisa ou Geisa em Viçosa do Ceará. Gostaria de saber se eu tenho direito ao salário maternidade rural. Moro junta há 7 anos e nunca contribuí com o sindicato. Não tenho muitas provas, moro em um assentamento, tenho apenas o documento da terra, a DAP, que tirei há pouco tempo. E quando iniciei meu pré-natal, coloquei que sou agricultora, meu bebê tem 11 meses. Queria saber se tenho direito ou não ao salário maternidade ou preciso recorrer a um advogado. Sempre a gente fala aqui em relação a requerimento de benefício com pessoas qualificadas para você não ter nenhum problema na hora de requerer o benefício. Pode requerer o benefício sozinha, ligar para 135 e será aberta uma tarefa daquele benefício e você poderá juntar a documentação no sistema do meu INSS. Se precisar, contrate um advogado para você ser melhor orientada. E no caso da questão das provas, as provas que você diz ter são suficientes para ter direito ao salário maternidade rural, sendo que essas provas têm que ser anteriores ao parto da criança. Já estava anotado aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Porque quando a Geisa diz o seguinte: eu dei entrada há pouco tempo na DAP, que é a declaração de aptidão do PRONAF. Nesse caso, para você, ouvinte, internauta da área rural, ou para quem vai requerer o salário de maternidade, é importante. E esses documentos, essa condição legal que a proporciona receber o benefício, precisam ser antes da comprovação da gravidez. E existe o tempo mínimo também de atividade rural, que é de 10 meses. Para quem vai requerer o salário maternidade. Então, esses documentos também precisam ser anteriores ao parto e pelo menos um deles, ou mais de um, ser anterior a 10 meses, ter mais de 10 meses antes do parto. As perguntas sobre a aposentadoria, auxílio, salário maternidade e outros benefícios da Previdência Social podem ser encaminhadas pelo nosso WhatsApp 085 992734353. Adocildo Fernandes em Quixeré. Aí Quixeré, você sabe onde é que fica, né, professor Paulo Bacelar?
Pô, Zenobo, Terra de minérios, viu? Vou dar uma dica, pertinho ali, na região do Vale do Jaguaribe. É ali perto de Jaguaribe, perto de eu não sei se é bem Morada perto Nova, de Jaguaribe, não, perto né? Mas de Morada Nova, eu acho que tá no caminho. perto de Saindo de Jaguaretama, Russas, perto de a caminho do número Jaguaretama. 9. É por aí. entrando ali. Então o Adocil diz o seguinte: quero saber se com 32 anos de trabalho e 54 anos de idade já posso pedir a aposentadoria como professor. Entrei no trabalho em 1990 e fui concursado em 1998, mas os descontos para o INSS começaram em 1990. Tem ou não direito, professor Paulo Bacelar? Olha, no caso dele, ele precisaria ter 80 e 99 pontos, 94 pontos para o professor. Ele tem 86. Então, nesse caso, ele teria que ter a idade mínima de 60 anos para poder, já com 32, ele atingir a outra regra de transição, que é a regra da idade mínima. Professor com 60 anos de idade, 30 de contribuição. Nesse caso, ele precisa esperar os 60 anos chegarem. Perfeitamente. Mesmo já com esses 32 anos? Porque isso, como é a regra de transição, ele teria que ter a idade mínima de 60. Professor Paulo Bacelar, pertinho de Quixeré, Arissa, em Russas, tenho 60 anos e sou contribuinte do INSS. Por que não consigo me aposentar? Quais são os critérios? Porque a mulher, ela se aposenta com 62. A reforma da Previdência aumentou a idade da mulher para 62 anos. Só que existe uma regra de transição da idade, que começou com 60 anos em 2019, 60 anos e meio em 2020, 61 anos em 2021, 61 anos e meio em 2022 e a partir de 2023, 62 anos para todas as mulheres. Então, quem vai se aposentar esse ano em 2022 precisa ter 61 anos e meio. Então, Arissa, está aí a explicação correta, segura, para você se tranquilizar, continuar fazendo o dever de casa e esperar os 62 anos no caso, né? Que ela tem 60 anos. Vai atingir então, 61 anos e meio esse ano, então. Vai pedir aposentadoria ou no final de 2023 ou 2024. Clenildo, em Itapajé, gostaria de saber quando sairão os precatórios das pessoas que ganharam causa na justiça junto ao INSS? Olha, a previsão é para alguns, né, porque existe uma regra de selecionamento, mas para a maioria das pessoas agora, a partir de setembro, já vai começar a sair os precatórios. Vamos a Ocara, os ouvintes nos acompanham pela Agora FM 107.5, Ocara, terra do nosso ouvinte diário José Correia. Elizabeth Medeiros pergunta: eu sou professora do município há 12 anos, queria saber, professor Paulo Bacelar, quais são os critérios que preciso cumprir para conseguir mínima aposentadoria? Olha, as regras de transição de professores para os municípios foram determinados por lei dos próprios municípios, que terão que se adequar à reforma da Previdência, mas os municípios terão liberdade para criar regra de transição, por exemplo. Mas a regra geral, a mulher precisa ter 25 anos de contribuição e 55 anos de idade. Também ouvinte da nossa Agora FM, Júlio Souza, em Horizonte. Eu sou segurança de uma empresa privada, trabalho há 7 anos no mesmo lugar e recebo insalubridade. Tenho alguma vantagem por isso? O que preciso esperar para eu me aposentar? Não, há 7 anos ele não teria muito pouca vantagem em relação à aposentadoria. Para quem tem insalubridade e está exposto a agentes nocivos prejudiciais à saúde, precisa do PPP para aumentar o seu tempo de contribuição em 40% desse período que a pessoa ficou exposta. Lá na frente, quando tiver direito à aposentadoria, esse tempo a mais poderá aumentar a sua renda, a sua média, né, de renda na hora da aposentadoria. Vamos à região centro-sul do Ceará, em Acopiara. Maria Lima pergunta: eu sou MEI, microempreendedora individual, mas atualmente recebo Auxílio Brasil. Isso pode dar algum problema no meu benefício? Pode, porque o MEI ele é para quem tem renda, ele é para quem tem atividade remunerada. Então tem que ver as regras para recebendo o Auxílio Brasil, para ela saber se tem direito ou não a esse benefício, estando na qualidade de MEI. Porque o MEI ele é contribuinte individual. Então, se é contribuinte individual, ele trabalha e tem renda, tem uma atividade remunerada que pode impedir o Auxílio Brasil. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o limite da renda como MEI que proíbe o recebimento do Auxílio Brasil? Bom,
se ela é MEI, ela tem uma renda de um salário mínimo. Então, se ela for sozinha na família, vai depender da renda familiar, que é R$100 por pessoa, e aí ela teria que calcular isso para ver se ultrapassa essa renda per capita familiar. José Ayrton, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Trabalhei por 13 anos como motorista de caminhão. Hoje estou sem emprego. O que falta para eu me aposentar, professor Paulo Bacelar? Posso completar esse tempo por fora, caso não encontre trabalho? Bom, ele pode completar daqui para frente. Esse período para trás ele tem que esquecer o que ele não pagou e pagar daqui para frente. Ele tem 13 anos de contribuição e irá se aposentar com 15 de contribuição quando tiver 65 anos de idade. Ele aqui não informa a idade. Então ele pode continuar contribuindo como autônomo, e se a aposentadoria dele for de um salário mínimo, se ele contribuiu apenas com um salário mínimo, ele vai poder pagar na alíquota de 11% do salário mínimo, que dá R$100 e poucos, e na alíquota no código de 1163, que é o contribuinte individual. Ele também poderia pagar como segurado facultativo, também 11% do salário mínimo, que dá 14, que é o código 1473, e ele também vai se aposentar quando tiver 65 anos de idade. E completar os 15 anos, pelo menos. Resposta bem redonda para você, José Ayrton. 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. É importante você manter esse vínculo com o INSS, porque a aposentadoria está mais perto do que você possa imaginar. Raimundo Vicente, em Icó. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, em relação ao empréstimo consignado. O BPC Loas diz que o governo liberou para os benefícios com representantes legais. Só que a gente chega nos bancos e recebe um não. O INSS diz que pode. É verdade, professor Paulo Bacelar? Não, ainda existe um impedimento para quem tem um cadastro de um representante legal, porque o representante legal não poderia fazer empréstimo para os seus representados por serem menores ou serem incapazes de decidir sobre aquele empréstimo. Então, olha, acrescentar também para quem está na expectativa de empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil. O governo federal estabeleceu regras para quem recebe esse benefício pedir dinheiro emprestado, mas há uma restrição de algumas instituições financeiras, alguns bancos, professor Paulo Bacelar, que argumentam o seguinte: olha, a gente pode sofrer prejuízos com a imagem por conta da cobrança de juros sobre esses empréstimos dirigidos a pessoas que têm essa renda baixa, o Auxílio Brasil. Então, há um impasse, grandes bancos brasileiros não estão entrando na concessão de empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil. Essa observação em meio a essa pergunta do nosso ouvinte Raimundo Vicente e o esclarecimento do professor Paulo Bacelar. Tiago, em Santa Quitéria. O meu pai tem 10 anos de contribuição. Ele pagava o MEI e deixou de recolher para a Previdência Social. Agora voltou a pagar de novo, porque disseram que se ele pagasse por 5 anos, ele poderia se aposentar. Aí o Tiago diz: eu tenho duas perguntas, vamos lá. A primeira é que quando ele voltou a pagar o MEI, teve que pagar todo atrasado. Dá certo? É a primeira pergunta. A segunda, se ele se aposenta mesmo com mais 5 anos pagando o MEI ou não, porque ele tem 10 anos de contribuição. Sim, se ele pagar os 5 anos daqui para frente, sempre em dia, ele se aposenta quando tiver 65 anos de idade, já tendo 15 de contribuição. Isso é fato, ele pode contribuir esses 5 anos. Se deve pagar ou não, a questão das contribuições anteriores. O próprio sistema das MEI, que é o sistema que faz o cálculo da guia do MEI, às vezes ele impede de você calcular um valor recente se você tiver débitos anteriores. Então, para quem é MEI, a gente sempre vai falar isso aqui, Luciano, eu queria usar aqui o programa para poder alertar a população que é MEI. Não deixe de contribuir, não deixe de pagar a sua contribuição, porque isso vai gerar multas, juros, vai gerar até protesto, você vai ficar impedido até de emitir nota fiscal e outras coisas que vão impedir. Também aquele período em atraso não vai contar para a sua aposentadoria. Todo período em atraso que você pagar, que seja mais do que um ano de atraso, ele não vai contar para aposentadoria. Então você vai ficar com um débito, uma dívida na Receita Federal e não vai poder usar aquele período em atraso para aposentadoria. E outro alerta que eu dou também, porque se você é MEI somente para contribuir para o INSS, também deixe o MEI. Debaixa no MEI, porque o MEI não é somente para aposentadoria. O MEI é para você ter acesso a créditos menores, para você poder emitir nota fiscal, ser contratado
por empresas. Por exemplo, no condomínio onde eu trabalho, eu exigi que o cortador de grama tivesse nota fiscal, porque ele está fazendo um serviço para um condomínio, para uma empresa, né? Então ele teve que se cadastrar no MEI para emitir nota fiscal para poder continuar trabalhando lá. Então é vantagem para ele ser MEI. Mas quem é MEI somente para contribuir para o INSS não é vantagem, porque você pode contribuir para o INSS sem ser MEI. Então, se você não é MEI, não trabalha, não tem uma atividade, não faça o MEI somente para pagar o INSS. Você pode pagar como autônomo também, que vai servir para a sua aposentadoria e não tem essa questão de você ficar com dívida no governo. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Silvana, em Vajota, tem um filho autista e dei entrada no pedido do benefício em 2020. E a perícia saiu agora em 2022. O INSS negou o benefício. A pergunta da Silvana, professor Paulo Bacelar: se eu contratar um advogado, eu consigo ganhar o caso? Eu recebo a partir de 2020 até os dias atuais? Olha, ganhar o caso, a gente nunca pode dizer. Nem o advogado pode falar também que vai ganhar. Ele pode dar uma expectativa de ganho. Pode ver pela documentação apresentada, pelos laudos médicos, dá uma chance, dá uma maior chance de ter direito àquele benefício. Mas tudo vai depender da perícia médica judicial e a questão da renda também, porque é BPC, e aí vai depender da renda familiar. Se o benefício for indeferido por renda ou por perícia médica, tudo isso vai ser levado em conta na hora do advogado entrar com a ação judicial. E se ganhar o processo, também vai depender se ela vai receber o atrasado ou não, porque se ela apresentar documentos novos, um laudo recente, o juiz vai poder conceder o benefício, mas do momento em que ela apresentou aquele laudo, porque no processo administrativo não tinha esse documento, esse laudo médico, particular ou do SUS. Então isso tudo vai depender. Se tudo estava no processo já administrativo e o INSS negou e a gente conseguir na justiça ganhar, se for com tudo que já tinha no processo, esse atrasado é possível de ganhar também. Mais dúvidas, mensagens chegam à nossa produção. Maria Souza está em Ocara. Sou agricultora, mas trabalhei de carteira assinada até 2013. Em 2015 paguei o INSS, mas parei. Estou então na agricultura e tenho INCRA no meu nome, tenho DAP também. Enfim, sou do campo mesmo. Repete a Maria Souza. No próximo ano completo 55 anos de idade. Aí, professor Paulo Bacelar, eu pergunto, diz a Maria, será que esse tempo que trabalhei de carteira assinada vai interferir na minha aposentadoria? Não, com certeza o período de carteira assinada vai interferir sim, porque se você tem carteira assinada, não como agricultora, porque, Luziano, o agricultor, ele pode assinar carteira como agricultor, que não perde nada, ele vai ter aquele tempo mais formalmente reconhecido, sem problema nenhum. Agora, se a carteira assinada na área urbana, que não tenha nenhuma ligação com a atividade rural, aí muda de figura. Por quê? Porque esse período de carteira assinada, na hora de aposentadoria do rural com 55 anos de idade, a mulher, esse período é excluído do tempo, então ela não pode considerar um tempo, mesmo que ela tenha atividade rural concomitante, ao mesmo tempo da atividade de carteira assinada, esse período é excluído do sistema. Então você vai ter mais dificuldade, porque você vai ter que provar períodos anteriores ao período da carteira e períodos posteriores ao período da carteira, que a soma tenha que dar 15 anos. Se eu contar o tempo da carteira assinada com o tempo urbano, rural, aí ela vai ter que ter 62 anos de idade, já muda a questão da idade, então a carteira influencia bastante. Então, nesse caso, a Maria Souza está enquadrada nessa regra dos 62 anos de idade. Ela não diz aqui... Se ela provar períodos anteriores à carteira e períodos posteriores e somada a 15 anos somente com atividade rural, excluindo esse período de carteira, ela se aposenta com 55. Letícia Lima, em Pentecoste. Eu sou jovem ainda, tenho 21 anos de idade, mas ainda não comecei a trabalhar. Qual forma, professor Paulo Bacelar, tenho para contribuir e não perder tempo? Que boa, Paulo Bacelar. É o tipo da pergunta que nos traz uma alegria imensa, porque os jovens estão aqui, baseado nessa, que eu considero aqui, uma escola de educação previdenciária, estão ligados e antenados, preocupados com o futuro, porque só se aposenta na velhice ou lá na frente quem na juventude começa a contribuir. E essa é a preocupação da Letícia Lima. Luciano, é a questão do planejamento previdenciário, né? Que
a gente faz lá no escritório planejamento de vários profissionais e também de jovens, pessoas jovens também que querem saber quanto ela deve contribuir daqui para frente para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Sabendo que as regras lá na frente poderão ser mudadas novamente, né? Então, é um planejamento previdenciário, mas com olho nas reformas posteriores até ela chegar aos 62 anos de idade, que a mulher hoje se aposenta aos 62 anos de idade. Então, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, não tem para onde correr. Então ela tem esse tempo todo para resolver a sua vida. Se ela quiser se aposentar com o valor máximo possível, aí ela deve já começar a contribuir no teto da Previdência, que hoje é R$ 7.183, e ela vai pagar 20% sobre o teto da Previdência e vai poder fazer um planejamento e ter esse tempo para ela poder pagar um valor no máximo e ter um benefício também no máximo para ela. Se ela somente tem a intenção de se aposentar com salário mínimo, ela deve contribuir já também para ela ser segurada da Previdência, mas ela só vai precisar ter 15 anos de contribuição no salário mínimo. Então ela começando a contribuir agora vai ficar com 15 anos muito cedo e ela vai poder pagar pelo menos uma contribuição por ano até chegar aos 62 anos de idade. Valeu, Letícia Lima, parabéns pela iniciativa de ter essa preocupação logo cedo e os nossos agradecimentos pela sua audiência aqui no Jornal Alerta Geral. Márcio Souza está em Caucaia. Eu sou porteiro há 5 anos. Descobri esses dias que a empresa não está recolhendo o meu dinheiro do INSS há mais de 2 anos. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Isso vai prejudicar a minha aposentadoria? Pode prejudicar na questão do salário. No tempo, não. Porque o tempo de carteira, ele é contado como tempo de contribuição, independentemente da empresa contribuir ou não. Mas a questão da prova do salário, ela é importante. Então, se você tiver contra-cheques, não tem problema, você não terá prejuízo, que na hora da aposentadoria você poderá apresentar também os seus contra-cheques para o INSS considerar aquele salário que estão no seu contra-cheque. Célia está em Monsenhor Tabosa. Meu esposo é agricultor. Quais documentos, professor Paulo Bacelar, ele precisa ter para dar entrada no pedido de aposentadoria? Olha, Zé, são vários documentos, né? Principalmente todos aqueles que têm a sua profissão naquele documento. Então, por exemplo, um certidão de casamento, onde tem a profissão do agricultor. Uma procuração que ele tenha dado para alguém, lá também tem a profissão, agricultor. Quando você se cadastra em algum órgão ou faz alguma compra, que você informa a sua profissão. Quando você faz a inscrição dos seus filhos em alguma escola, algum curso, que tem lá na ficha de inscrição, o pai como agricultor, a mãe como agricultora. Então, esses são os documentos que você precisa ter cuidado de ter e levar para casa. Uma nota fiscal de compra de elementos agrícolas, compra de semente, compra de materiais para trabalhar na roça, como enxada, foice, essas notas fiscais, o recibo de que você comprou, isso também serve como prova. E também o cadastro na DAP, sempre também com a informação da terra, né, do proprietário da terra onde você trabalha, e uma declaração do proprietário onde você trabalha. Se for sua, o ITR também serve como prova também. E 2 informações importantes e preciosas, professor Paulo Bacelar, para começar todo esse processo. Uma, 15 anos comprovados de atividades no campo, com todas essas provas que você falou. Isso, você tendo pelo menos uma prova de 15 anos atrás, uma prova de metade desse tempo, 7 anos e meio atrás, e uma prova mais recente, próxima da sua idade, 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem. Então era essa segunda informação que eu ia falar para você, que justamente essa observação do professor Paulo Bacelar sobre a idade. Então, resumindo, bastariam 3 provas, né? Uma de 15 anos atrás, uma de metade, 7 anos e meio, e uma mais recente, seria suficiente para você ter direito à aposentadoria na via administrativa. Caso seja indeferido o benefício na via administrativa por falta dessas provas, na via judicial vai valer muito, Luzenor, o conhecimento da atividade rural, onde o juiz vai conversar com a pessoa. Eu lembro bem de uma cliente, Luzenor, que ela respondia tão bem as perguntas que até o próprio juiz achou engraçado, né? Mas, doutor, ela responde tudo, né? É claro, doutor, claro, excelência. É agricultora, então ela respondia tudo com muita desenvoltura, muita tranquilidade e também muita espontaneidade, né? Só mostrando que a pessoa realmente trabalha na agricultura. E tem o conhecimento da atividade que exerce, né? Professor Paulo Bacelar, Antônia Cristina está em Fortim, nos acompanhando pela FM Canoa 96.9, com a seguinte dúvida. Eu tenho um filho com atestado de doença. Ele tem 14 anos. Eu não posso dar entrada em algum benefício para ele? Quais as doenças que se encaixam para receber esse tipo de ajuda? Não, as doenças são as doenças incapacitantes, não tem uma lista.
você tem aí várias doenças que faz com que aquela criança tenha uma incapacidade de exercer a sua função, né, de criança comparada com outras pessoas que não têm a mesma doença. Então, se você tem dificuldade de aprendizado na escola, se você tem problemas estigmatizados, por exemplo, nós conseguimos um BPC para uma pessoa que tinha lábio leporino, que era estética, né? E a criança tinha dificuldade, timidez, não queria ir para cursos, se apresentar em locais públicos por causa daquilo. Então, deu uma incapacidade para ela de longo prazo, que é de pelo menos 2 anos. Se essa incapacidade for uma incapacidade que você vai ter para aquela criança se adaptar juntamente, em comparação com pessoas que não têm o mesmo problema, dá direito ao BPC. E aí também vem a questão da renda familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Anderson está no interior do Ceará. Qual a possibilidade da renda per capita do BPC aumentar para meio salário mínimo? Não existe essa possibilidade, não tem projeto de lei pensando nisso, e o BPC ele vai continuar sendo de 1 salário mínimo por enquanto. No caso, o professor Paulo Bacelar, ele fala sobre a renda per capita, pensei, né? Que era o valor do benefício. A renda per capita de 1 meio salário mínimo já é prevista em lei para pessoas que têm doenças graves. Então, isso vai depender da perícia médica na avaliação. Se forem doenças graves, tipo cardiopatia grave, é uma doença grave, com risco de morte, né? Então, isso já leva aí a questão da renda familiar ser menor do que meio salário mínimo. Nas vias judicial, a jurisprudência já entende que o BPC é para pessoas que têm até meio salário mínimo de renda per capita. Já é uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, já diminuindo aí essa questão da renda familiar para meio salário mínimo, só que na via administrativa ainda se utiliza esse 1/4 do salário mínimo em regra e meio salário mínimo para quem tem doenças graves. Beatriz em Granja, tenho 2 filhos especiais. Eles têm direito a algum benefício do INSS e o que devo fazer? Também vai depender dos laudos médicos que vão atestar o que ele tem, né? Se eles são especiais, vai ter direito ao BPC possivelmente, porém tem que ter laudos que apresente isso na perícia médica. Também vai levar em conta aí a renda familiar, a renda per capita familiar, que tem que ser menos do que 1/4 salário mínimo, ou até menos do que meio salário mínimo se for doença grave. Vamos continuar falando sobre o BPC, porque a Celina, que está em Piqué Carneiro, nos encaminhou o seguinte relato com uma dúvida. Minha filha recebeu o diagnóstico de autismo e o médico deu um atestado solicitando o BPC. Mas meu esposo trabalha atualmente de carteira assinada. Somos 3 aqui em casa. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu posso encaminhar o pedido do BPC da minha filha, mesmo meu marido trabalhando de carteira assinada. O meu esposo vai trabalhar com carteira assinada somente este mês. Eu espero isso para dar entrada, ou seja, ela espera o fim desse contrato, dessa carteira assinada para dar entrada no BPC? Ou pode dar entrada agora? Sim, eu orientaria, no caso dela, esperar, ela não dar entrada agora, esperar o fim desse contrato para, na hora do requerimento, não ter essa renda e o cadastro único estar atualizado, sem a renda daquele emprego, e ela poder ter direito ao BPC com mais facilidade. E se o marido da Celina der entrada no seguro-desemprego após sair do emprego, no caso, num contexto aqui de demissão, professor Paulo Bacelar, como é que fica essa situação do pedido do BPC? Porque eu já estou me adiantando e já estou construindo um novo cenário para que a Celina pise em terreno seguro sobre esse benefício para a filha dela. Administrativamente, esse seguro-desemprego ele não estaria cadastrado no CAD único como renda, porque é um benefício provisório, né? E aí aquele mês, mesmo ele tendo aquele valor daquele benefício, não seria computado como renda para ela ter direito ao BPC, porque o que vai se analisar é o cadastro único, o que está declarado no CAD único, e o seguro-desemprego não estaria cadastrado nos órgãos institucionais do INSS e também não estaria sendo informado no CAD único. Marcos, em Horizonte. Antes da pergunta do Marcos, eu quero dizer para você, ouvinte, internauta, em qualquer parte do Brasil, que a linha direta está aberta. Você pode mandar a sua mensagem para o 085 99273 4353. O Marcos tem a seguinte dúvida. Eu tenho 2 filhos e não pago pensão.
Queria saber, professor Paulo Bacelar, se isso vai me prejudicar na hora de receber minha aposentadoria. É descontado algum valor nessa folha da aposentadoria? Olha, pode sim prejudicar se ele não paga a pensão por morte e a mãe dos seus filhos entrar com processo judicial de execução de pensão alimentícia ou até mesmo para recebimento de pensão alimentícia na via judicial e o juiz ser informado que existe um benefício, o juiz pode condenar o pagamento dessa pensão por morte consignada naquele benefício ou consignada até numa empresa, se ele tiver carteira assinada naquela empresa e ser descontado em folha. Professor Paulo Bacelar, pagamento de pensões, no caso, até menores de 21 anos de idade. Não, Luciano, isso aí depende da perícia, da decisão judicial. A pensão alimentícia pode ser pago até mais de 21 anos de idade, enquanto o juiz mandar pagar. Se o juiz verificar numa ação de exoneração de pensão alimentícia que a pessoa já tem mais de 21 anos, já trabalha, já não precisa mais daquele valor, aí o juiz que vai determinar a cessação daquele benefício. A pensão por morte, sim, para os filhos é até os 21 anos de idade e também não tem prorrogação. Cessa no dia do aniversário de 21 anos de idade do filho. Ana Rosa, em Quixadá, ela é viúva, recebe pensão por morte do antigo companheiro. E ela quer saber, professor Paulo Bacelar, caso venha casar outra vez, perde o benefício, perde a pensão? Não, já tivemos várias perguntas desse tipo, né? As pessoas têm medo de casar, com medo de perder a pensão. Não, no caso de pensão por morte do INSS, você pode ter um outro relacionamento, casar novamente, que não irá perder a pensão por morte. Júlia Medeiros, em Iguape, Aquiraz. Eu sou casado e meu esposo é concursado do governo, trabalha na polícia. Ele automaticamente já contribui para o INSS ou precisa fazer essa contribuição? Não é segurado do regime geral de previdência. Ele não faz contribuição para o INSS. Ele faz contribuição para o governo, né? Para a polícia, né? Então ele vai pagar para o Instituto de Previdência da Polícia Militar. É um regime próprio de previdência do estado do Ceará. Mas se ele quiser contribuir para o INSS, ele teria que ter uma atividade, né, como vigilante ou Uber, qualquer outra atividade remunerada, e ele aí teria que ser filiado obrigatoriamente ao INSS para poder contribuir com o INSS. Professor Paulo Bacelar, nesse caso ele não poderia contribuir como autônomo, não se enquadra nesse perfil porque ele tem essa outra renda do poder público? Sim, se ele tiver outra atividade fora da polícia, fora do concurso público, como Uber, como professor, como taxista, qualquer atividade remunerada que ele tenha, vigilante, né, segurança particular, qualquer atividade remunerada, ele se torna obrigatório a contribuição. Quem exerce atividade remunerada se torna obrigatório de contribuir com o INSS, com o regime geral de previdência. Então, se ele é policial militar, mas não exerce nenhuma atividade, ele não é obrigatório, então ele não poderia contribuir. Ele teria que ter uma outra atividade para poder contribuir com o INSS. Vamos ao Vale do Salgado, em Icó. Marta, eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, como posso dar entrada no pedido de pensão por morte. Meu esposo faleceu há 45 dias. Existe um prazo para dar entrada? Quais são os critérios? Não existe prazo para dar entrada em um benefício de pensão, mas existe um prazo para que você possa receber o atrasado desde a data do óbito, que é de 90 dias para cônjuge. E para filhos até 16 anos de idade, 180 dias. Então, os ex-maridos, os cônjuges sobreviventes, têm 90 dias para requerer o benefício para receber desde a data do óbito. E esse pedido é feito pelo sistema do Meu INSS. Você precisa entrar com a sua senha, seu CPF, sua senha no Meu INSS, solicitar a pensão por morte e juntar no processo a certidão de casamento, certidão de óbito, identidade de um e de outro para poder fazer a pensão, para o servidor poder fazer a pensão por morte. Mais uma mensagem que chega pelo 085 99273 4353. Antes da dúvida, professor Paulo Bacelar, vem as palavras de carinho do nosso ouvinte Antônio Carlos em Maracanaú. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar vocês por esse programa. Não percam um só dia. Aí ele diz, gostaria de mandar minha pergunta. Tenho 2 contratos de trabalho e contribuo para o INSS em dose dupla. Isso me beneficia de alguma forma na hora que eu for pedir minha aposentadoria? Sim, isso se trata de atividade concomitante.
Veja bem, ó, até 2019, o INSS não somava as contribuições dos vínculos concomitantes. Ele separava os vínculos e calculava a aposentadoria separadamente, com cada vínculo. Agora não. A partir de 2019, e depois da reforma da Previdência também, ficou evidenciada a soma dos contratos, a soma dos salários de contribuição. Na hora da aposentadoria, vai ser considerado, na média de contribuições, todos os salários que você recebeu naquele mês de todos os seus vínculos. Lucas Mendes está em Maranguape. Minha mãe é doente e recebe uma pensão do meu pai. Se ela vier a falecer, professor Paulo Bacelar, essa pensão, que ele chama de aposentadoria, o Lucas, passa para mim? Olha, Luciano, se a mãe dele já é pensionista e ele não entrou na pensão, pode ser que ele não seja deficiente, porque para o filho maior de idade, eu vou entender que ele seja maior de idade, maior de 21 anos de idade, ele, para ter direito à pensão, ele precisa ser inválido, independente dos pais. No caso aí, se for maior de 21 anos de idade. Então, no caso dele, se ele for tiver mais de 21 anos de idade e não for inválido, ele não tem direito a essa pensão por morte, que fica do pai para ele, né? Ele não fala que a mãe é segurada, né? Ele quer saber se a pensão que ela já recebe do pai passaria para ele. Então, ele teria que ser dependente do pai e ser também maior, inválido, para ele receber pensão acima dos 21 anos de idade. Mais uma dúvida, Maria Júlia e Antonina do Norte. Essa eu conheço, Luciano. Conhece, já passou por lá, Depois de Itauá, ali, muito bonitinha a cidade. Eu pensava que era mais perto de Iguatu, viu, professor? Antes de Itauá, na verdade. Antes que eu digo do sul para norte, né? Subindo. Então, descendo daqui de Fortaleza para lá, é depois de Itauá. Depois de Itauá fica depois de Antonina. Eu vou fazer a pergunta da Maria Júlia. Eu gostaria de saber como faz para uma pessoa que é agricultora receber a aposentadoria. Você já esclareceu bem sobre a aposentadoria rural, mas vale a pena repetir, principalmente em termos de tempo de condição de segurado especial, no caso dela segurado especial, e idade. Falamos aqui sobre um caso, uma pergunta parecida, né? Mulher continua 55 anos de idade, o homem também continua 60 anos de idade. A reforma não alterou as regras da aposentadoria rural. Importante dizer isso. Então, a pessoa que é mulher, o homem, precisa comprovar 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Ele não precisa apresentar comprovação de contribuições. A contribuição do segurado, ela é presumida. Basta que você exerça a atividade, basta que você trabalhe na agricultura e viva exclusivamente da atividade rural. Precisa ter 15 anos. E com provas anteriores aos 15 anos, no meio dos 15 anos, 7 anos e meio, e também na proximidade da idade dos 60 anos para o homem e 55 para a mulher. A narrativa aqui da Auricélia em Pindoretama é longa e eu quero a sua atenção, professor Paulo Bacelar. Ela diz o seguinte: minha mãe começou com 55 anos de idade a colocar os papéis para aposentadoria pela agricultura. O INSS negou, depois foi para a justiça e também foi negado o pedido do benefício. Minha mãe é analfabeta, esquece as coisas com rapidez e errou na entrevista com o juiz. Um advogado pediu para ela pagar 1 ano de INSS para tentar um BPC, pois ela não enxerga de um olho devido a uma cirurgia de catarata. Continua a Auricélia, mas também foi negado o pedido pela perícia. Minha mãe já está com 62 anos de idade, o caso dela está na justiça e eu gostaria de saber se ela vai conseguir ainda se aposentar com essa idade de 62 anos de idade ou apenas com 65 anos de idade. Depois de todo esse processo, ela deve continuar tentando o benefício? Explica direitinho, professor Paulo Bacelar, porque tem vários elementos aqui para uma leitura jurídica sobre essa dúvida da Auricélia. Olha, o advogado, quando o benefício é negado na justiça, essa decisão se torna uma coisa julgada. Então, não tem como ela pedir mais uma aposentadoria rural, porque já existe uma coisa julgada que foi julgada já improcedente para ela. Então, esquece a aposentadoria rural. No caso do BPC, como o advogado pediu para ela pagar 1 ano de contribuição, isso não é BPC, porque para ser um BPC não precisaria ter essa contribuição de 1 ano. Possivelmente ele deve estar pedindo um auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, que precisa ter 12 meses de contribuição, mas 12 meses de contribuição anteriores à incapacidade. Se ela teve esse problema no olho antes desses 12 meses, não vai ter também direito a esse benefício.
porque precisaria ter contribuído 12 meses antes de ter algum problema, antes de ter uma incapacidade. Então, possivelmente nesse caso, ou ela pede um BPC ao deficiente, se ela tiver deficiente por causa do olho, não precisaria ter essa contribuição de 12 meses, ou ela vai ter que esperar os 65 anos de idade para pedir um BPC ao idoso. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 0859 92734353. José Alves em Caridade, tenho 67 anos de idade, ainda não sou aposentado, tenho 31 anos de INSS e mais 11 anos de previdência do município. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu vou pedir minha aposentadoria pelo INSS e também pela previdência municipal? Sim, se ela tiver implementado as condições, tanto na prefeitura como no INSS, vai ter duas aposentadorias e não se enquadra nas regras de acúmulo de aposentadoria e pensão, no caso da reforma da Previdência, para haver uma redução no valor de um dos dois benefícios. Duas aposentadorias ela vai ter na forma integral do jeito que o benefício for concedido. Nesse caso, José Alves, professor Paulo Bacelar, ele precisa completar os 15 anos de contribuição para a Previdência do município e aos 71 anos de idade, aí sim poderá pedir essa segunda aposentadoria. Exato. Quando ele implementar as condições em cada ente federativo, em cada regime de previdência. Dilva, em Ocara, eu tenho 60 anos de idade e sou viúva, contribuí por 10 anos e por mais 10 anos estou na agricultura. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, se ela tem 10 anos lá e 10 anos carga, ou seja, 10 anos de atividade rural e 10 anos de atividade urbana, ela não tem 15 anos em nenhum dos dois. Então, irá somar para dar aposentadoria híbrida. No caso da aposentadoria híbrida, ela precisa ter a idade da atividade urbana, que é de 62 anos de idade. Adailson, em Fortaleza, sou pensionista há 15 anos. Queria saber, se eu me casar outra vez, vou perder minha pensão? Tivemos uma pergunta aqui de uma mulher. Já tivemos várias outras perguntas em outros dias também. Não perde a pensão por morte, você pode casar sem problema nenhum. No regime geral, você pode casar que não perde a pensão. O que você não pode ter são duas pensões. Caso a futura esposa venha a falecer de novo, você não vai ter direito a duas pensões, vai ter que optar entre uma ou outra, a mais vantajosa. Carla Larissa, em Itapajé. Minha mãe já tem 54 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quero saber se ela consegue se aposentar. Não, também ela vai precisar ter 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. Então aí, esperar mais 8 anos ainda para ela poder se aposentar. Mais uma dúvida, Matheus Lima em Quixelô. Eu gostaria de tirar uma dúvida, pois não, aqui é o local certo, viu, Matheus? Uma pessoa que recebe pensão por morte pode se aposentar e receber 2 auxílios do INSS? Olha, professor Paulo Bacelar, a gente falou tanto nessa sexta-feira sobre esse assunto, acúmulo de benefícios, que os ouvintes acabam também nos encaminhando perguntas nessa área. Olha, você pode sim acumular, não há problema nenhum, acumular uma pensão por morte com uma aposentadoria. O que a reforma da Previdência trouxe de novidade é que, caso os dois benefícios sejam no valores de mais de salário mínimo, o menor benefício, o maior benefício, o benefício de maior valor, ele fica igual, não altera, e o benefício de menor valor, ele vai ter um decréscimo dependendo do valor do benefício. Então, caso ele tenha dois benefícios, uma aposentadoria e uma pensão, e os dois sejam maiores do que o salário mínimo, o menor benefício irá ter uma redução. Caso os dois benefícios, ou pelo menos um dos benefícios, seja de um valor de um salário mínimo, não tem alteração nenhuma, você fica com o maior valor fixo e também vai ficar com aquele valor de um salário mínimo. Também. Ana Paula em Quixadá tem uma pergunta bem curta, professor Paulo Bacelar, mas que exige uma resposta bem longa. Mas o Marcos já está batendo aqui na mesa por conta do tempo. Mas vamos lá resumir, professor Paulo Bacelar. A Ana Paula pergunta, quais são os critérios para se conseguir uma aposentadoria? É simples, homem, 65 anos de idade, mulher com 62 anos de idade. Tempo mínimo de contribuição para as mulheres de 15 anos, tempo mínimo de contribuição para os homens de 15 anos, para quem já contribuía antes de 2019. Para homens que começaram a contribuir a partir de dezembro de 2019, precisa ter 20 anos de contribuição. Felipe, em Monsenhor Tabosa, eu tenho uma dúvida. Quais documentos devo levar para conseguir minha aposentadoria? Sou agricultor há quase 20 anos.
Olha, aqueles documentos que provem que você tenha a sua atividade naquele documento, uma certidão de casamento que tenha seu nome como agricultor, uma procuração, um documento de um registro no órgão público ou numa escola, matriculando os filhos que tenha a sua atividade de agricultor. Recibos de elementos rurais, como enxada, pá, foice, compra de sementes e também a DAP, que é a declaração de aptidão do agricultor familiar. Então, esses documentos são necessários para você pedir a sua aposentadoria. E a autodeclaração rural, que é um documento que você mesmo preenche ao se autodeclarando agricultor, dizendo o que é que você planta, qual é o nome da terra onde você planta, qual é o nome do proprietário da terra onde você planta, o que você faz com essa plantação, enfim, uma autodeclaração rural que precisa também para pedir aposentadoria. Já estamos no apagar das luzes desta edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas ainda você tem tempo para mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 992 73 4353. Márcia Feitosa em Salitre. Aí você sabe onde é que fica, né, professor Paulo Bacelar? Não, você não. Me esqueci. Salitre, sabe que eu nasci lá, professor Paulo Bacelar? Sério? Você é salitrense? Salitre. Mas Salitre era distrito do município de Campos Sales, e a época do meu nascimento, né, ali em meados dos anos 80, né, aí a certidão de nascimento vem natural de Campos Sales, mas hoje Salitre é município, né? Foi desmembrado como distrito da área de Campos Sales, então e fica lá no sul do Ceará, perto já caminho do Piauí, perto da divisa com Pernambuco. Eu passei, verdade, por lá passei no Rota Ceará, passei por Campos Sales, passei por Antonina do Norte, Barbalha. Justamente. E um abraço aí para todos de Salitre. Porque tem outro Salitre, né? Você sabe que tem um Salitre aqui pertinho de Canindé, que é distrito de Canindé, Santa Quitéria. Perto de Canindé também tem Croatá, que também tem outra cidade chamada Croatá também, perto de Nova Olinda, que é mais para mim. Não, Croatá, cidade é aqui na região da Ibiapaba. Mas a gente indo ali para Puiarés e virando ali à esquerda, quando vai para Pentecoste, tem um localzinho chamado Croatá. Distrito de São Gonçalo do Amarante. Compra pastel. Verdade, distrito de São Gonçalo do Amarante. Então não é cidade. Mas peraí, eu fiz tanta lambança aqui sobre Salitre que eu vou querer a pergunta e a resposta do professor Paulo Bacelar, porque o Marcos Fulano tá dizendo, tá na hora de ir embora. Pergunta da Márcia Feitosa: quais são as formas de contribuir para o INSS? Sou MEI e não estou contribuindo faz um bom tempo. Eu quero continuar. Aquilo que eu expliquei, você é MEI só se você estiver realmente exercendo a atividade como contribuinte individual. O MEI é obrigado a contribuir para a Previdência Social, contribui com 5% do salário mínimo, e muitas pessoas já me disseram que fazem o MEI somente para pagar o INSS de 5% e acabam tendo prejuízo porque param de contribuir, precisa contratar contador para emitir as guias, para emitir nota fiscal. Então você que é contribuinte, quer segurado, quer se ficar como segurado da Previdência, você pode pagar de várias formas. Quem não exerce atividade nenhuma, pode pagar como segurado facultativo, no código 1473, que é de 11%, ou a dona de casa, que é o código 1929, que também paga 5% do salário mínimo. Para quem quer contribuir mais do que um salário mínimo, o código 1406 para o segurado facultativo. O homem esticou a corda, o Marcos Furlan. Mas final da nossa conversa aqui, professor Paulo Bacelar, com alegria, nós o recebemos aqui no Jornal Alerta Geral. Você, um bom final de semana, um bom sábado, e que você, ouvinte internauta, também curta bem o final de semana e acompanhe sempre aqui o Jornal Alerta Geral, comprometido com você, com todos os nossos ouvintes. Grande abraço, professor Paulo Bacelar. Grande abraço a todos e um abraço aí ao pessoal de Salitre mais uma vez. Valeu!